Nos últimos 15 anos, a cultura ela expandiu, em média, 8% ao ano e em produção 11% a cada ano. Ou seja, na história de 15 anos, o amendoim tem uma história fantástica do ponto de vista de aumento de área, aumento de produtores, aumento da exportação, o número de países que o Brasil tem atingido na nossa pauta do amendoim. Entretanto, os últimos 2 anos são 2 anos de muito aprendizado e de muito sacrifício de todo o setor. Por isso, a necessidade de ampliar um pouco, porque se a gente olhar essas 2 últimas safras, elas são delicadas. O senhor trouxe, então, números aí a respeito dessas últimas safras. Eu queria que você me explicasse, então, quais fatores explicam isso, né? Esse motivo de dificuldade, apesar do momento, no geral, né, da década, ser positivo, mas vem de 2 safras difíceis, né? São 2 safras em que o amendoim surfou num aumento de área plantada em decorrência até da desmotivação de produtores de outras culturas, principalmente soja, que passaram a ver no amendoim e outras culturas uma oportunidade de maior rentabilidade. Então, você trouxe para o sistema um maior número de produtores, aumentamos a produção, mas não se refletiu em produtividade, né? Nós tivemos aí uma quebra significativa de safra nas 2 últimas 2 safras agrícolas. Muitos municípios declararam estado de emergência em decorrência da questão climática e pela representação que o amendoim tem nos municípios. Nós estamos falando aqui basicamente de Alta Mogiana, Médio Tietê e Alta Paulista, que são 3 regiões importantes produtoras de amendoim no estado de São Paulo. O clima foi o grande ponto aqui desafiador para os nossos produtores. Sem dúvidas, né? E que salto, então, de produtividade que o setor teve, né, na última década? O que você pode destacar para a gente? Flávia, aqui o amendoim entra dentro da pauta do Brasil vocacionado a produzir alimentos. Então, nós temos clima, nós temos área, nós temos tecnologias e nós temos gente, temos produtores rurais. O amendoim, ele vem ao encontro do agro brasileiro, que traz para o seu sistema produtores e um setor que foi se ampliando, se tecnificando e resultou em um aumento de produtividade. Nós podemos falar aqui da pesquisa, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada através do IAC, com variedades, com germoplasma que o amendoim não tinha. Nós podemos falar da Embrapa, que recentemente embarcou também no nosso setor e desenvolveu algumas linhas de fatores para melhorar a nossa produção. Nós podemos falar das cooperativas do estado de São Paulo, que aí representam cerca de 1/3 do amendoim que passa pelo nosso estado. Nós podemos falar da indústria de máquinas e implementos, que começaram a cada vez mais se tecnificar e entregar para os produtores um maquinário um pouco mais tecnificado. Nós podemos falar da indústria de bioinsumos e dos insumos em geral, que também começaram a trazer para o amendoim registro de novas moléculas. Nós podemos falar do setor que veio através das pesquisas do Itaú, que trouxe também novos produtos à base do amendoim. Ou seja, nós estamos falando de uma cadeia, nós estamos falando de um setor, o antes da porteira, o dentro da porteira com o produtor rural e o pós-porteira, que juntos todos tiveram um crescimento, todos se tecnificaram e todos juntos acabaram levando o Brasil para essa posição mais relevante do ponto de vista de produção e de presença no cenário internacional. José, é interessante que você citou a Embrapa, né? Eu queria fazer uma pergunta justamente nesse sentido, falando de pesquisa, melhoramento, quanto que isso ajuda a cultura do amendoim, ajudou e pode ser um fator preponderante para enfrentar esses desafios climáticos que vocês passaram nessas últimas 2 safras? Excelente pergunta. Todo setor que quer se desenvolver, ele precisa se organizar. E a organização passa pela ciência, pela pesquisa básica e aplicada. Falar do IAC, falar da Embrapa, falar das universidades são pontos necessários do ponto de vista de desenvolvimento do nosso setor. O amendoim não é uma commodity. E, pasmem, ele tem uma área plantada no mundo maior que a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem cerca de 26 milhões de hectares cultivados no planeta, o amendoim tem 29 milhões de hectares. Ou seja, nós temos uma relevância do ponto de vista global muito maior que a cana. E a cana, apesar do Brasil ser o número 1 em produção e número 1 em área plantada, área cultivada, a gente também carece, dentro do setor sucroenergético, de pesquisas.
é um outro exemplo de uma cultura não commodity, que é a cana-de-açúcar, o açúcar sim, o etanol não, mas que carece de investimentos em pesquisa. Então, quando há uma carência porque o tamanho não convida a iniciativa privada, você tem que lançar mão do setor se organizar, do próprio setor e buscar, através de políticas públicas, pesquisas que retroalimentem esse próprio setor. Então, o setor organizado, que é o nosso setor do amendoim paulista, ele foi atrás do IAC, ele foi atrás da Embrapa e outras universidades que têm trazido pesquisas básicas e aplicadas que retroalimentam desde a base, o produtor, até o pós-colheita com um alimento de qualidade. Isso tem sido necessário para esse crescimento do amendoim dentro do nosso país.